Estamos aqui às 15h05, portanto, você, estudante do curso de Filosofia da UAP, boa tarde. Se por acaso você me assistir pela manhã ou à noite, então bom dia, boa noite. Eu sou a professora Maria Inês e estou aqui para apresentar a disciplina Teorias da Ética. Nós vamos trabalhar essa disciplina em 3 blocos do conteúdo programático. Esses 3 blocos sequenciais partem da noção que você viu de introdução à ética. Esses conceitos têm que ser retomados, têm que ser relembrados. Depois nós vamos entrar especificamente na mola mestra da nossa disciplina, que vai tratar do desenvolvimento histórico de diversas éticas que nós encontramos no campo da filosofia. E, por fim, nós vamos trabalhar a questão da ética do nosso tempo, a bioética. Mas, antes disso, eu vou falar aqui nos pontos que são os aspectos preliminares da nossa disciplina, ou seja, aqueles aspectos do currículo do ensino, para melhor identificar essa disciplina. Então, os aspectos preliminares, como você está vendo aí, nós estamos ressaltando aqui, ela é uma disciplina de 5 créditos, porque tem uma carga horária desenvolvida numa carga horária de 75 horas. A ementa, em síntese mesmo, o conteúdo que nós vamos trabalhar são as teorias morais. Essas teorias morais, nós vamos trabalhar as clássicas, modernas e contemporâneas, como você está vendo no vídeo. Se nós vamos tratar de teorias morais clássicas, modernas e contemporâneas, ressaltando momentos de ruptura, então isso significa que a nossa disciplina segue uma trajetória histórica desses sistemas, dos sistemas éticos. Seguir uma trajetória histórica dos sistemas éticos significa que nós vamos trabalhar, em última análise, numa discussão filosófica dos fundamentos do caráter do que vem a ser ético. Discussão dos fundamentos do caráter ético. Então, em síntese, de acordo com o nosso projeto político-pedagógico, este é o ementário de teorias da ética, que vocês sabem, ela é identificado como ética 2. A ética 1 são aqueles ensinamentos, os conteúdos introdutórios que você já estudou e que certamente eles não podem ficar esquecidos para a gente ter um bom desenvolvimento aqui. Então, eles vão ser o alicerce da nossa disciplina. Por isso, se algum aluno está um pouco esquecido, eu recomendo que retome esses conteúdos. Bom, um outro aspecto curricular que a gente deve ter claro é qual é o objetivo da nossa disciplina. O objetivo maior, o objetivo geral, como está aí, é para que serve essa disciplina? Para o aluno compreender a problemática ética no âmbito da filosofia da prática, apresentada através das principais teorias construídas na trajetória histórica ocidental. Então, veja bem, onde se situa a ética? No âmbito da filosofia da prática. Você sabe que a filosofia se preocupa com tantos aspectos da realidade, ou melhor, qualquer aspecto da realidade pode ser problematizado no âmbito da filosofia. Mas, especificamente, nesse contexto amplo da filosofia, nós temos aquelas disciplinas que trabalham e se preocupam essencialmente com a questão prática. Assim, por exemplo, a ética, assim a estética, assim também as artes. Então, aqui nós vamos tratar, neste âmbito da prática, de compreender essa problemática desse agir humano, quando esse agir significa o aspecto ético. Bom, como considerações introdutórias, outro item que a gente tem que ressaltar, além desses aspectos preliminares curriculares que foram acabados de falar, nós precisamos aí, para partir da disciplina de uma maneira clara, e é nisso que eu estou dizendo, não esquecer os ensinamentos que você recebeu lá com a introdução à ética.
esta definição mesmo, o que é ética. Então, muitas vezes nós encontramos livros de filosofia, por exemplo, tratando filosofia moral. E, às vezes, a preocupação é a gente distinguir ética de moral. De maneira geral, como a gente vê aí no item 2.1 dessas considerações introdutórias, nós estamos observando aí uma definição comum, corriqueira e bem geral de ética ou moral. Podemos usar o termo assim, ética ou moral. E nesse caso aí, então está aí a definição: estudo da atividade humana relacionada ao fim último, a realização, nesse caso, a realização plena do homem ou da humanidade. Esse é o objetivo último que eu pretendo alcançar. Então, nesse sentido, eu posso tratar ética como moral. Mas, no caso aqui, nós precisamos também entender as duas coisas cada uma na sua especificidade. Então, há a necessidade da gente fazer uma distinção entre a ética e a moral. As duas andam juntas, e isso é necessário, mas a gente tem que entender. De modo geral, a gente compreende a ética como teoria e a moral como a prática. Então, o que faz a ética? A ética exatamente faz, como diz aí no item 2.2, a reflexão sobre as razões de se desejar, bem como os meios para alcançar a justiça e a harmonia. Então, é a reflexão que trata disso, tanto das razões, como também dos meios para alcançar a justiça, a harmonia. E a moral? A moral, diz aí, ela já trata da construção de um conjunto de prescrições para assegurar uma vida comum, justa e harmoniosa. Então, veja bem, por isso é que a gente diz, ética é teoria, ao passo que moral é prática. Veja que a moral está preocupada em prescrever, a ética está preocupada em refletir sobre tais prescrições. É isso. Bem, gente, então agora vamos observar, a partir daqui que é o aspecto central que eu pretendo mostrar para vocês. Ou seja, aqui o que a gente pode chamar mesmo de aula panorâmica, eu peço que preste atenção, esse que é o conteúdo programático da disciplina. Então, assim, por isso a parte é essencial. Às 75 horas, nós vamos trabalhar através de 3 unidades sequenciais. A primeira unidade tem como título o problema ético e a moral. Então, é a parte primeira da disciplina, que tanto retoma aqueles conceitos que eu já falei que não podem ser esquecidos na ética, no estudo da nossa disciplina, e que, ao mesmo tempo, vai encaminhar na especificidade de cada teoria que nós pretendemos trabalhar. Então, assim, nessa primeira unidade, que nós vamos trabalhar em mais ou menos 15 horas aula, nós vamos ressaltar três informações aqui precisam ser ressaltadas. Primeiro, os aspectos em que a gente considera o problema ético. Os aspectos do problema ético, que são o problema crítico e o problema teórico. O que significa um e outro? Parece a mesma coisa? Não, estão intimamente relacionados, mas quando eu digo problema crítico, eu estou me referindo à parte dos fundamentos em que se vai aí precisar refletir mesmo. Então, essencialmente a parte reflexiva, tratando da questão dos fundamentos e do valor dos códigos, princípios, normas, convicções morais que nós já temos, que já existem e que nós precisamos refletir. E que, às vezes, elas precisam ser mudadas em cada época. É isso. E, ao passo que o problema teórico, ele já se relaciona com as condições que possibilitam a ação moral em absoluto.
E é nesse sentido que eu posso dizer que uma coisa é moral ou imoral, é mediante esse critério. Então, os dois aspectos intimamente relacionados, aspecto crítico e aspecto teórico, é que caracterizam e dão o conjunto do que a gente chama o problema ético. Então, esse é o primeiro assunto que a gente tem que estudar dentro desta primeira unidade. A segunda coisa que nós temos que falar é sobre os critérios e tipos fundamentais de moral, né? Acredito que você estudou sobre esses critérios em teorias da ética. E por isso que eu estou sempre chamando a atenção que precisam ser lembrados para poder a gente entender bem as teorias que vêm pela frente na segunda unidade. Então, basicamente, nós encontramos dois tipos de critérios de moral. Assim, um critério que está relacionado ao fim último e outro relacionado a leis e deveres. Não é? Quer dizer, então assim, nesse ponto os filósofos divergem. Ao longo da história da ética nós encontramos essas divergências. Mas, de modo geral, nós aí reduzimos. Ou se entende o critério último, o critério supremo da moral, como o fim último, aquilo que se pretende alcançar, ou a lei e dever. Quando o critério é entendido como o fim último para o qual o homem dirige as suas ações, esse tipo de moral é chamada moral teleológica. Lembre-se, a teleologia, a gente aprendeu teleologia, que aquela que estuda o fim, os fins, né? Então, assim, mas nós encontramos várias interpretações de moral teleológica. Do mesmo modo, isso acontece com aquele critério de moral que está entendido como lei ou dever. Esse tipo de moral é chamada deontológica, mas nós encontramos também várias interpretações de moral deontológica. O que acontece como consequência dessas várias interpretações, tanto de moral teleológica como de moral deontológica? Significa, consequentemente, que nós vamos encontrar na história da ética diversas interpretações, como diz aí, resultam dessa consequência vários tipos de moral. Muito bem. Então, assim, por exemplo, para ficar mais claro, nós vamos ver um exemplo de moral teleológica, pode ser o eudemonismo. Um outro exemplo, o hedonismo. Um outro exemplo, o utilitarismo. Nós vamos estudar tudo isso na nossa próxima unidade. Mas eu acredito que esses conceitos foram estudados na introdução à ética. O que é essa moral chamada eudemonismo? Né? Essa concepção de moral. Uma concepção de moral que entende que aquele fim último, o aspecto teleológico, deve ser a felicidade do homem. E nesse sentido, nessa concepção, nós encontramos os principais exemplos de teorias como a de Aristóteles e a de Tomás de Aquino. Ambos defendem o fim último como sendo a felicidade. Como exemplo de hedonismo, outro tipo de moral teleológica, aquela que defende o fim último como sendo o prazer, nós encontramos a principal abordagem em Epicuro, lá atrás. O epicurismo significa essa principal abordagem de moral nesse sentido de hedonismo, entendendo o prazer como sendo o critério último, a finalidade. E nós encontramos também uma outra concepção muito estudada, que é o utilitarismo. O utilitarismo já vem lá do século XVIII e nós vamos encontrar uma vertente, principalmente na contemporaneidade, a principal vertente do utilitarismo, com John Stuart Mill.
entendendo esse fim último como sendo a utilidade, a vantagem, o interesse. É isso, tá vendo? São 3 concepções diferentes que entendem o fim último de maneira diferente. A mesma coisa vamos ver aí nos outros exemplos de moral deontológica. Nós encontramos como exemplo o estoicismo, lá no período helenístico, e nós encontramos também o formalismo ético, também um outro tipo de moral deontológico, cujo maior exemplo é a de Kant. Então, entre os aspectos que eu estou chamando a atenção para não ficarem esquecidos dessa primeira unidade, são principalmente o entendimento desses 2 tipos de moral teleológica e deontológica e as várias subdivisões. E o outro aspecto também, chamando atenção para como nós vamos estudar na segunda unidade, é que na história da ética, nós vamos encontrar uma distinção como períodos originários da ética, como sendo um período de interiorização e outro de objetivação. Então, assim, vamos estudar as teorias tentando colocar cada uma nesse contexto, né? Entendendo, por exemplo, na concepção do filósofo tal, esta concepção se caracteriza como moral teleológica ou deontológica, né? E ela consiste numa interiorização ou objetivação da ética. Então, nós temos um período longo de interiorização da ética, desde as éticas clássicas até mesmo na idade contemporânea com Stuart Mill, nós encontramos esse sentido de entender a ética como presa à ideia da subjetivação, né? Ao sujeito, ao homem. Assim, por exemplo, Kant, por exemplo, que consiste no principal momento de ética de interiorização, uma ética da subjetividade, delegando todo o poder da razão. Portanto, a coisa está voltada para o sujeito. Esta, então, é um período originário longo de ética de interiorização que, como eu disse, acontece até a idade contemporânea. Apenas na idade contemporânea nós vamos encontrar propostas, e são várias propostas que acontecem na idade contemporânea, se pretendendo ser uma ética da objetivação. Pois muito bem, com base então em todas essas colocações, ética da subjetivação ou interiorização e ética da objetivação, então agora nós vamos partir para a parte central mesmo da nossa disciplina. É aqui onde a gente vai perceber mesmo essa trajetória histórica das éticas, desde o período da Idade Grega até o nosso tempo mesmo, os nossos dias. Então, assim, por isso é que essa segunda parte da disciplina, que está alicerçada lá nesses conceitos aí que vão ser revistos na primeira unidade, os conceitos que você aprendeu lá na introdução à ética, como eu falei. Então, aqui nós vamos trabalhar de um momento mais alongado, né? 45 horas da disciplina. Então, aqui é que é a parte mesmo central que a gente pode chamar teorias éticas históricas. Muito bem. Então, assim, no primeiro momento, nós vamos ressaltar. É claro que existem diversas propostas éticas, mas nós vamos trabalhar aqui nessa segunda unidade aquelas propostas dos autores, os filósofos, que constituem os grandes paradigmas de cada época, né? Porque a gente tem 75 horas para dividir com tudo isso. Muito bem, então assim, nós estamos ressaltando na idade grega a ética de Aristóteles. Então, como tem aí Aristóteles e a ética de caráter imanente. Você aprendeu esse conceito imanente aí, que é próprio da filosofia de Aristóteles, em todos os aspectos nós vemos isso, inclusive no aspecto ético. Aquela noção de uma coisa, a noção de uma coisa que se refere ao interior
que se refere à ideia de uma coisa contida na outra, né? Nós vimos, por exemplo, aprendemos com Platão a ideia da transcendência, que é exatamente um sentido oposto. Eu preciso transcender, por exemplo, na explicação de Platão, do mundo sensível para o mundo inteligível. E com Aristóteles você vê que existe uma ideia da imanência quando ele explica, por exemplo, a ideia do ato e da potência, né? A coisa está concretizada em ato, mas tem a potencialidade de se transformar. Então, esse é um conceito básico em Aristóteles, em toda a filosofia aristotélica. Portanto, a ética também vai ser trabalhada dessa maneira. Vamos entender a ética aristotélica no seu real sentido de ética de caráter imanente. Ok. Basicamente, para nós entendermos a ética aristotélica, nós temos que entender na sua obra chamada A Ética a Nicômaco, a obra em que Aristóteles escreve para seu filho Nicômaco, tratando dessas questões éticas. E aí vocês vão encontrar, inclusive, trabalhos para fazer atividades e fórum. Há um fórum só sobre Aristóteles. Muito bem. No segundo momento, nós vamos trabalhar a ética no período cristão medieval, trabalhando Tomás de Aquino. Se nós tivéssemos trabalhado Platão, certamente iríamos trabalhar Agostinho. Como Aristóteles é o que escreve realmente uma ética, nós vamos trabalhar com ele. Então, no período cristão, nós vamos trabalhar Tomás de Aquino, que também em sua ética, ele está embasado na explicação aristotélica, não é? Então, Tomás de Aquino vai também se apoiar na ideia do ato e da potência explicada em Aristóteles, mas aí está filtrado num ideal próprio da idade cristã, que é a ideia de vincular razão à fé. Então, a ética de Aquino tem essa preocupação em equilibrar razão e fé, como você está vendo aí no esquema. Na Idade Moderna, nós vamos ressaltar Kant. É o período máximo daquela ética de caráter subjetivo, uma subjetivação da ética, por excelência, nós encontramos com Kant. Então, aqui nós vamos entender a ética de Kant, como está caracterizando Kant e a moral da autonomia da razão. A razão é o expoente que, na ética deontológica, constitui essa legislação, não é? Como diz aí, entre parênteses, legislação de uma ética da subjetividade, graças à ideia da razão, que tem toda essa autonomia, é a lei que nós vamos nos apoiar. Toda essa explicação de Kant está na ideia do imperativo categórico. Ok. E em seguida, chegando à idade contemporânea, nós vamos ressaltar dois autores, Stuart Mill e John Rawls. Com Stuart Mill, nós vamos trabalhar a ideia do utilitarismo, que eu falei lá atrás, tem a sua importância, e, sobretudo, como eu disse lá naquele momento, já desde o século XVIII se fala no utilitarismo, mas é na idade contemporânea, com John Stuart Mill, que vai redefinir. Então, ele entende que houve tantos equívocos com a ideia do utilitarismo e ele se propõe dar uma nova definição desse utilitarismo já na contemporaneidade. Vocês vão perceber que há pelo menos duas maneiras de se entender o utilitarismo, ou numa concepção chamada egoística, ou numa concepção chamada altruística. E é nessa aí em que se encontra a concepção de Stuart Mill, o utilitarismo do tipo altruístico, aquele que vê não só o interesse do indivíduo, mas da coletividade também. E, por fim, John Rawls também está sendo aqui
escolhido no âmbito do estudo das nossas teorias, pela grande importância que ele tem na contemporaneidade, não só no âmbito da filosofia, mas também no direito, né? Nas ciências jurídicas, como se diz, em outras áreas. John Rawls é tão estudado. É com John Rawls que a gente vai, nessa disciplina, ter a oportunidade de entender um momento de ruptura da ética, que deixa de ser uma ética subjetiva e se pretende ser agora uma ética objetiva. É claro que não existe só a proposta de John Rawls, existem outras concepções contemporâneas que se pretendem ser éticas objetivas. Ética o período de objetivação da ética, como foi falado lá naquela distinção. Mas aqui nós vamos ter a oportunidade de estudar John Rawls, que vai entender toda essa ideia da objetivação agora que sai do plano do sujeito para a ideia da justiça social. A justiça é, para John Rawls, a primeira virtude. É isso. Então, até John Rawls, nós aí estamos terminando a parte dessas teorias, vendo os principais paradigmas mesmo, históricos da ética, e agora é o momento de estudar, para finalizar a nossa disciplina, aí com 15 horas, finalizando com 15 horas, é uma coisa mais atual, uma nova concepção de ética, né? Isso é para que a gente seja realmente fiel à saga filosófica. O que todos os filósofos fizeram? Refletiram, discutiram sobre o problema de cada época, não é? Então, no plano ético, assim também, assim a gente vê, assim como a gente privilegiou no nosso estudo Aristóteles, Tomás de Aquino, todos esses filósofos, o que eles fizeram? Eles discutiram sobre o problema em sua época. Então, ser fiel à filosofia nos convida também a olhar para os problemas de nossa época e discutir, refletir sobre isso. Então, se entende a bioética como uma nova concepção da ética. Nós temos tantos problemas que são colocados aí como consequência do desenvolvimento da tecnociência. Se a tecnociência facilita a nossa vida por um lado, às vezes, eu não vou dizer que sempre, mas muitas vezes também, graças à aplicabilidade desses inventos científicos e tecnológicos, eles podem também trazer consequências desastrosas para nós. Então, é hora de refletir sobre esses problemas do nosso tempo. E aí está a bioética. E ela vai discutir sobre questões como, por exemplo, a devastação do meio ambiente, a questão de células-tronco. Então, são problemas próprios do nosso tempo que nos convidam a refletir e que afetam diretamente a nossa vida. Por isso, bio, que significa vida, bioética. Então, aqui, nessas 15 horas para encerrar a disciplina, nós vamos ver a relação que existe entre a bioética e a ciência, essa questão que eu falei, graças ao desenvolvimento desenfreado da ciência, a questão do conceito de pessoa, que é um aspecto central na bioética, né? As várias teorias bioéticas sempre colocam uma preocupação dessa ideia do conceito de pessoa. Assim, por exemplo, há teorias que vão dizer quando se caracteriza realmente a pessoa. É, por exemplo, quando é o feto ou é após o nascimento. Então, há várias questões nesse contexto que precisam realmente ter claro esse conceito de pessoa. Então, nós vamos trabalhar pelo menos 4 teorias nesse contexto bioético e vamos sempre precisar entender em cada uma essa diversidade do modelo do conceito de pessoa. Então, aí, como finaliza no item 3.3.3, principais teorias da bioética. Isso para nós compreendermos as perspectivas e princípios dessas teorias. E para finalizar, gente, o último item, aqui são as referências para mostrar
Então, os textos, todos os textos que vocês vão trabalhar, que nós vamos trabalhar nessa disciplina, estão basicamente nesses dois autores que vocês estão vendo aí. O primeiro, do Batista Mondin, é apenas um capítulo, o problema ético, que significa essa primeira unidade que eu disse, que nós temos que relembrar os conceitos da introdução à ética e, ao mesmo tempo, se encaminhar para o estudo da segunda unidade com a especificidade do estudo das teorias no plano histórico. Então, é apenas um capítulo do Batista Mondin. E o nosso texto base mesmo é o do Olinto Pegoraro, que tem aí Ética dos Maiores Mestres através da História. Os textos foram digitalizados para nós estudarmos aí nesse autor as unidades 2 e 3. É isso, gente. Então, eu ressaltei aqui esses 4 pontos, terminando com as referências, e ressaltei principalmente a questão do conteúdo programático aí em 3 unidades sequenciais. Primeiro, o problema ético, depois, as teorias históricas, aspecto central da nossa disciplina, e, por fim, a bioética. É isso. Então, aqui eu estou finalizando. Muito obrigada. Eu estou à disposição de quem precisar de mim. Tchau, tchau. Bom estudo. Muito obrigada.